Arquibancada CBN, com Felipe Souza. Felipe Souza está com a gente aqui no estúdio já para avaliar, analisar cada lance daquele jogão de ontem, hein, Felipe? Boa tarde para Boa você, tarde para você. Boa tarde para os nossos ouvintes da Rádio CBN. Um bom jogo com cara de final, né? Talvez com cara estilo de final, né? Não aquele jogo vistoso, técnico, mas enfim, muito disputado, muito brigado. E que no fim das contas melhor para o Corinthians, né? Venceu o Vasco por 2-1 em pleno Maracanã. Tetracampeão da Copa do Brasil. Premiação de 77 milhões de reais para os cofres do Timão. E um dia que vai ficar aí mais um dia marcado na história do Corinthians, né? Vencer o Vasco, conquistar um título no Maracanã. Algo que já tinha acontecido lá em 2000, no Mundial de Clubes, o jogo decidido no Maracanã, e o Corinthians vencendo os pênaltis. E só para lembrar um pouco para os torcedores, o retrospecto do Vasco em jogos de mata-mata contra o Corinthians é muito ruim. O Corinthians foi campeão da Copa do Brasil, foi campeão mundial, eliminou o Vasco na Libertadores de 2012, aquele gol que o Diego Souza perdeu, que ele sai cara a cara com o Cássio. Copa do Brasil de 2010, todas as experiências recentes de confronto de mata-mata entre Vasco e Corinthians, o Vasco perdeu e o Corinthians é campeão da Copa do Brasil com muitos méritos, tá, Johnny? Em 2000 também foi contra o Vasco, lá no Maracanã? E foi isso aí, disputa que acabou nos pênaltis. Na ocasião, o Vasco venceu o Manchester United e o Corinthians venceu o Real Madrid. Ambos se enfrentaram na final e melhor pro Timão. Mas do jogo de ontem, né, a gente estava no Maracanã, estava acompanhando de perto. Você falou que ia, como é que foi? Eu vi uma coisa linda que fizeram lá, uma homenagem da torcida. Ontem, umas 2 horas antes da bola rolar, entrei no estádio. Teve um princípio de confusão ali, porque a torcida do Corinthians estava destinada ao setor norte, né? E no setor oeste, um setor destinado aos vascaínos, muitos torcedores do Corinthians conseguiram entrar, né? E houve uma preocupação ali das forças de segurança, né? Como que deixar no mesmo setor. Mas depois a polícia escoltou esses torcedores, retirou do setor oeste, colocou lá no setor norte e fomos pro jogo. É uma festa muito bonita, quase 70 mil pessoas, foram 67 mil presentes, sua grande maioria torcedores vascaínos. Como você disse lá, a torcida fez um mosaico, né? Aquele mosaico ficou lindo demais. Lembrando o título da Copa do Brasil de 2011, que tinha lá 2011, 2025, nosso sonho é igual. Muitos torcedores mobilizados. Do outro lado, no setor sul, um bandeirão da torcida, da Força Jovem, torcida do Vasco. Muitas bolas pretas e brancas. E a torcida do Corinthians, vale destacar, estava no seu cantinho, menor número, mas também fez uma festa muito bonita, né? Eram um pouco mais de 4 mil corintianos. Em um clima que uma final merecia, né? No primeiro jogo 0-0, então estava tudo em aberto. Na última sexta-feira, né, tinha alertado aqui que era um jogo perigoso, porque o Vasco talvez poderia entrar achando que por jogar em casa com o seu torcedor, mas o Corinthians é um time muito bem quando é reativo, não precisa propor o jogo. Dorival Júnior entendeu isso muito bem, fez uma mudança no meio-campo, reforçou o meio-campo, que foi onde o Vasco foi melhor na primeira etapa, e esperou os contra-ataques, né? E foi muito feliz em 2 contra-ataques, foram 2 gols. O Vasco é um time que joga com a marcação-pressão, então a linha da defesa fica alta, proporcionando essa bola cruzada por trás da zaga, né? E foi justamente assim que saiu o primeiro gol. O Mateuzinho acerta um lindo lançamento pro Yuri Alberto, dominou ali, não foi um domínio perfeito, mas o Léo Jardim, goleiro do Vasco, demora a sair do gol, não consegue abafar, o Yuri Alberto faz 1-0. Aí nesse momento, festa da torcida corintiana, e a torcida do Vasco foi em silêncio, Johnny. Caramba, o estádio todo ali era estádio Vasco, todo né? Ali, Dominado. em sua grande maioria, mas aquele temor de perder uma final. Aí o Vasco começa a melhorar no jogo, a torcida empolga, aí sai o gol de empate, né? No finalzinho do primeiro tempo, cruzamento do Andrés Gomes, gol de cabeça do Nuno Moreira, aí a torcida empolgou de novo, fim do primeiro tempo 1-1, e no segundo tempo, quando o jogo estava muito disputado, sai aí um contra-ataque perfeito do Corinthians, a jogada do Breno Bidon no meio-campo permitiu, Johnny, que o ataque do Corinthians ficasse em 4-contra-2, apenas 4 jogadores do Corinthians contra 2 defensores do Vasco. Aí ficou fácil, né? Eles criaram a jogada, o Yuri Alberto cruzou pro Memphis e ele fez 2-1. Isso aos 20 minutos do segundo tempo. O Vasco ali tentou ter força para reagir, mas não conseguiu, pouco ameaçou, só no finalzinho, até porque o Corinthians começou aquela velha cera, o jogador cai ali, o jogador para dar uma segurada aqui, também, né? Juiz dá cartão, conversa com o jogador, então o jogo fica travado, fica picotado, começou a ficar ruim pro Vasco. Diniz fez várias substituições, começou a jogar atacante no time, bola aérea. No final teve um chute do Ryan ainda, uma boa defesa do Hugo. E depois o GB chutou uma bola de dentro da área, mas ele isolou para fora. E ali a torcida falou, pode jogar aí mais 20 minutos que o Vasco não vai conseguir o empate. E foi isso, né? Entra um desespero também, porque tem a pressão ali, né? Você tá com o estádio lotado, jogando em casa.
né, com alguns pontos positivos a favor do time e uma final esperada demais, né? Sim, né? São 14 anos que o Vasco não conquistava a Copa do Brasil e chega na final com aquele sentimento no torcedor, aquela possibilidade que, opa, dá pra ganhar. Porque uma coisa é quando você chega contra um time que é muito superior ao seu. Você olha, não dá pra vencer, o torcedor meio que aceita. Mas o Corinthians não é um time muito melhor que o Vasco, foi mais eficiente, tá? E por isso mereceu o título. E a torcida do Vasco chegou com esse sentimento, ó, dá pra gente ser campeão, então a esperança e a expectativa era muito grande e não se confirmou, né? Perdeu, o time ainda saiu aplaudido de campo quando recebeu a medalha de prata, a torcida reconheceu que esse elenco foi além do que era possível, mas uma coisa engraçada, Johnny, na arquibancada, que pude ver, o Vasco, por incrível que pareça, mesmo numa maré ruim de títulos, ainda consegue formar muitos torcedores jovens, torcedores que nunca viram o Vasco ser campeão de nada. Se eu não me engano, o último título do Vasco é em 2016, no Campeonato Carioca. Título nacional 2011, então tem uma geração aí, a gente tá indo pra 2026. E a galera jovem de tava 15 toda lá. anos, de 14 anos, que nunca viu esse time ser campeão. Aí era uma choradeira só também, pra esses, né? Pros mais velhos, mais calejados, perdeu, mas pra esses que nunca viram, eu acho que nunca eles nutriram tanto o sentimento de que dava e não deu. E o futebol tem disso. E alguns aí, 15 anos, iam ver o Vasco, praticamente, o pai viu o filho nascer e ia ver agora o filho comemorando o primeiro. Isso aí, título. alguns pais nunca tiveram essa oportunidade. Mas foi muito bom o jogo, foi uma festa merecida do Corinthians, né? O Dorival Júnior, Johnny, treinador do Corinthians, venceu 3 das últimas 4 Copas do Brasil. Aquele não venceu, ele estava na seleção brasileira. Então, assim, é um técnico que conhece o estilo de jogo da competição. O Corinthians, nessa edição da Copa do Brasil, venceu todos os jogos fora de casa. Caramba. E isso no futebol brasileiro é muito difícil, que é o fator torcida que é muito forte. Todos os times, qualquer time no Brasil, até os mais frágeis, quando jogam nos seus campos, nos seus domínios, são muito difíceis. E o Corinthians venceu todos os jogos. Venceu o Vasco no final, Cruzeiro na semifinal, venceu o Palmeiras fora de casa. E sofreu poucos gols ao longo também da Copa, né? Pouquíssimos gols, uma defesa muito segura. O Hugo Souza, mais uma boa atuação. É um goleiro credenciado aí para a Copa do Mundo, né? Então, assim, méritos totais do Corinthians, que foi eficiente. Teve 2 chances, marcou 2 gols, não deixou o Vasco fazer mais de 1. E tem que comemorar muito o título, a premiação e o ano que teve, né, encerrando com mais uma taça na sua galeria. O vascaíno também tá comemorando aqui, viu? O Romildo tá desejando Diga. boa tarde pra gente aí. E fala, ele tá dizendo o seguinte, ó, frisam muito que o Vasco não ganha a Copa do Brasil desde 2011. 2011. Não ganhou ontem. Não ganhou ontem. Mas o Corinthians não ganhava desde 2009. É o Romildo lá, de Ferrosa, é vascaíno. Diz que tá muito feliz com essa campanha do Vasco na Copa do Brasil, Felipe. É verdade, o Corinthians não vencia a Copa do Brasil desde 2009, mas o último título nacional do Corinthians foi o Campeonato Brasileiro de 2017. Então, em relação à taça relevante, tem um tempo já tinha um tempo realmente, mas um tempo menor que o do Vasco. E acho que assim, se a gente falasse lá no início do ano, Johnny, pro torcedor vascaíno, o seu time vai chegar na final da Copa do Brasil. Acho que pouquíssimos acreditariam nisso. Né, o Vasco começou o trabalho com o Carille, fez um Carioca muito mal, um início de Campeonato Brasileiro ruim, aí vem o Fernando Diniz. Fernando Diniz é um técnico 880, o Vasco é o mesmo time que vence 5 seguidas e perde 7 de 8. Faz um mês maravilhoso, faz um mês terrível, chega nos jogos decisivos, cresce, vence, chega no outro é goleado, sabe? Então, assim, é uma gangorra e o Vasco do Fernando Diniz é uma loucura. Tanto que no brasileiro a gente pode ver muito bem isso, é um dos melhores ataques e tem a terceira pior defesa, é o terceiro time que mais perdeu e ainda assim não foi rebaixado. Então acho que tem muito disso, de ficar feliz de ter chegado. Tem uma brincadeira do Vasco, vice de novo, né? Porque lá no início dos anos 2000, o Vasco era um time que chegava na final e não ganhava. Só que até isso o torcedor se desacostumou. O Vasco não passou a nem chegar, né? Então o Vasco competiu e isso é um sinal de uma retomada, né? Tem foi agora... o melhor campeonato, foi a Copa do Brasil, foi o melhor campeonato pro Vasco agora em 2025? Sem dúvida nenhuma. Ele teve, em determinado momento do Brasileiro ali, o time encaixou uma sequência de vitórias e sonhou em ao menos uma vaga na Libertadores, mas isso acabou logo na sequência. E vale lembrar que no ano passado o Vasco foi semifinalista da Copa do Brasil. E esse ano foi finalista. Então, assim, você tá vendo algum trabalho, alguma evolução? Acho que é ajustar os ponteiros.
Se o Corinthians ganhou 77 milhões, o Vasco ganhou 57 milhões com a Copa do Brasil. Uma boa grana, Ou seja, é também. muita coisa também. Né? O Vasco está entrando agora para um novo contrato de patrocinador de material esportivo. Está saindo da capa para ir para a Nike. Está renegociando o seu patrocinador master com expectativa de dobrar os valores. Então, assim, isso é fruto também de marcas que viram que o time se valorizou ao longo de 2025. Que ajuda né? a Ninguém gerar, quer né? investir em quem não está girando, né, investimentos. Então, assim, é claro que o vice-campeonato é amargo e o torcedor tem que ficar irritado mesmo, tem que ficar chateado. Mas, sim, também dá para ver com esse olhar de, sim, estamos melhorando e pode aspirar a coisas melhores no ano que vem. Qual que é o time de 2025 para você? O melhor time de 2025 é o Flamengo, né? Mas porque ganhou esse monte de O Flamengo foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores e bateu na trave no Intercontinental. Então, assim, é o melhor time do país. Agora, quem não ganhou tanto como o Flamengo, não tem nem como também colocar outro, né? Mas difícil, que fez né? ali, que foi uma surpresa, que fez boas campanhas. Acho que o Palmeiras foi o principal rival do Flamengo no ano. Tanto que é o vice-campeão do Brasileiro e é o vice-campeão da Libertadores. Viu o Flamengo com pedra de sapato. Né? O Corinthians tem um ano importante porque venceu o Paulista, venceu o Palmeiras no Campeonato Paulista. E o Palmeiras, muito investimento, né? Investimento maior que o rival. Ganhou a Copa do Brasil, então o Corinthians tem um ano destacado sim. E é estranho, né? O futebol premia os campeões, mas se você fizer um recorte do ano do Corinthians, tem muitos problemas políticos, muito períodos de futebol que não foram legais, mas ainda assim no final do ano ganhou a taça. E tem que destacar o Mirassol também, né, Johnny? Mirassol. Mirassol é um time que disputou a Série A do Brasileiro pela primeira vez. Todo mundo achava que ia ser o saco de pancada, que ia subir para cair. O Mirassol foi o 4º colocado do Campeonato Brasileiro e vai disputar a Libertadores direto na fase de grupos. Que chegou a ser sonhada pelo Vasco. Com um elenco muito aquém do esperado, assim, sem grandes nomes, um treinador até então desconhecido, Rafael Guanais, mas fez um trabalho surpreendente. Sem grandes nomes, Felipe? Sem, com jogadores assim, que a gente chama de refugos, né? Que são despejados pelos outros times no mercado, liberados para contratar sem custo de contratação, de negociação, só pagando os salários, enfim. E ainda assim fez um excelente trabalho o treinador no time do Interior Paulista. Acho que vale muitos méritos aí para ele. O Cruzeiro também tinha um ano interessante, mas no final da temporada definhou, né? Tava brigando pelo título brasileiro e caiu de rendimento. Era favorito na Copa do Brasil desde quando restaram as oitavas de final. Quando você olhava, o Cruzeiro tem o melhor time aqui, foi eliminado pelo Corinthians. Talvez tenha um quezinho de decepção aí do Cruzeiro. Esse final que foi a zebra, né, ali. Que era o Total. contrário, né? Essa final ninguém esperava, né? Entre Vasco e Corinthians, todo mundo esperava Fluminense e Cruzeiro. Felipe, obrigado, tá, por mais esse... Como é que a gente disse na última sexta-feira? É, o o bolão. bolão, Receita do bolão, bolão. né? Será É que verdade. alguém acertou o bolão? Bora pro bolão. Murilo Marinho ajuda a gente. Quem leva a melhor? Vou começar pelo Vinícius Zagoto, já que ele tá tão bem de placar. Vai, Zagoto. Vamos começar por... 1-0 pro Corinthians. 1-0 pro Corinthians. Adalberto Cordeiro. Vai ser sofrido, tá? Vascaíno. 1-0 pro Vasco. 1 a Vai ser 0. no suor ali, tá? Murilo Marinho. 3-1 pro Vasco. Tá empolgado, Nossa, né, Felipe? Murilo. E você, Felipe? 2-0 Vasco. Eu vou colocar 1-0 pro Corinthians também. Acho que o Corinthians tem potencial. Os 5 primeiros? Então, 5 primeiros que mandarem aí seu placar pro jogo. Então, Vasco e Corinthians vão estar participando do nosso bolão. E aí, Vamos lá, o Zagoto? Rafael tá apostando 0-0 com o Vasco ganhando nos pênaltis. O Anderson, 2-0 pro Corinthians, vitória do Corinthians. Alexandro, Vasco 1, Corinthians 1, ele tá achando que vai pros pênaltis. Ney, Vasco 2, Corinthians 0. Sara Del Pulpo, 1-0 pro Vasco. Nosso ouvinte Jorge, 2-1 pro Vasco. João, 4-1 pro Vasco. E o nosso último ouvinte aqui, Wanderson, 3-1 pro Vasco. Caramba, ninguém, Felipe. Ninguém acertou, hein, Ninguém Adalberto? acertou. Último bolão do ano, hein? Assim, quem não acertou, não acertou, tá, É. gente? Qual era o prêmio? 100 mil reais? Acho Ouvi que dizer era, que era né? um O prêmio final, né? Aquele prêmio final de Era temporada. o prêmio né? final, entendeu? Não que foi dessa vez, Caramba, entendeu? ninguém levou. A gente vai ter que deixar isso pro ano que vem, Felipe. Isso aí, lembrando agora que o Arquibancada CBN faz uma pausa, né? Ah, rapaz, é E mesmo, né? retorna no finalzinho de janeiro, ali no finalzinho do mês de janeiro. Pô, a gente vai sentir falta, viu, Felipe? Com o início do Brasileirão ali, talvez no dia 28 de janeiro. Lembrando, o Brasileirão começa mais cedo, né? Geralmente começa em abril, maio, começa já em janeiro. É por causa da Copa? Tem uma adequação no calendário da CBF por conta da Copa do Mundo. Os jogadores vão ter aquelas férias, mesmo mais prolongadas no decorrer da Copa do Mundo, a não ser que o jogador seja convocado por alguma seleção, né? Entendi. Esse aí não vai ter férias. Será que esse ano a gente vai ter Felipe na Copa? Vamos ver. Vem aí. Hashtag Felipe Souza na Copa. Vamos ver, vamos trabalhar pra isso, né? Um abraço, meu amigo. Valeu, Johnny, até mais.